aquela famosa frase, isso não me aconteceu hoje Sim, ainda. É, entendeu? tranquilo, Ok, tá Elise, aparecendo. estamos vendo, sim. Maravilha. Então, podemos continuar? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Sou capixaba, aqui da Serra, município da Serra, no Espírito Santo. Sou uma entusiasta da área de saúde e segurança no trabalho. Eu falo que, assim, eu até mudei essa frase de colecionadora de experiências significativas. Agora eu estou numa fase que, assim, eu amo vivenciá-las e amo transbordá-las. Porque colecionar fica aquela sistemática que, pô, eu estou colecionando, estou guardando, né, para mim. Não é essa a intenção, pelo contrário. A gente quer realmente transbordar, né, informação que seja uma informação de credibilidade, uma informação séria, mas de uma forma leve. A gente vivencia contextos muito complexos, assuntos muito sensíveis. E como que a gente pode trazer leveza para a gente conversar sobre esses assuntos sensíveis, mas de uma maneira que faça sentido para as pessoas e, sobretudo, né, a gente consiga aplicar isso numa rotina. Então, eu trabalho com consultoria na área de saúde e segurança no trabalho, sou docente de pós-graduação no curso de engenharia de segurança no trabalho e psicologia aplicada à saúde e segurança no trabalho, palestrante, tenho atuado aí em vários lugares no Brasil todo e também fora do país, em países que falam a língua portuguesa, para poder expandir também toda essa perspectiva de facilitação de aprendizagem em temas como desempenho humano e organizacional, fatores humanos, parte de segurança psicológica, gestão de pessoas, e todas elas, ESG, todas elas atreladas, análogas à sistemática de gerenciamento de riscos e cuidado com pessoas. Eu tenho formação técnica na parte de saúde e segurança no trabalho, sou técnica de saúde e segurança no trabalho. Na parte de graduação, eu sou administradora, eu fiz a graduação em administração de empresas, e eu tenho aí eu falo que eu tenho um currículo, né, acadêmico bem multidisciplinar, justamente por quê? Porque à medida que eu ia trabalhando e eu ia tendo desafios, eu pensava, eu não tenho essa competência nem essa habilidade. Peraí, então eu vou ter que estudar um pouco mais sobre isso e vou colocar isso na minha prática, na minha rotina, para eu poder me desenvolver. E à medida, então, que eu ia evoluindo e passando por desafios que requeriam de mim mais conhecimento sobre aquele tema, eu ia me aprofundando. Então, eu fiz a especialização em engenharia de segurança no trabalho, numa época que eu trabalhei na área de gestão de projetos, eu trabalhei por 20 anos dentro de uma empresa siderúrgica, e acabei ficando 20 anos trabalhando e trabalhei na área de implementação de projetos industriais. Então, imagine, meus amigos, como é que você consegue falar para 4 mil empregados, né, no processo de mobilização de empresas, que você tem que estar ali treinando aquela turma toda, o processo de gerenciamento dessas... Eu fazia gestão de terceiros, né, da área de engenharia de investimentos, implementação de projetos, e a gente tinha que acompanhá-los desde a mobilização até a desmobilização. E o maior desafio da minha vida era como que eu consigo ter energia, ter entusiasmo, mas, sobretudo, método, né? Estratégia para conseguir falar numa linguagem que faça sentido para essas pessoas, porque a gente conversava desde de diretoria até fornecedores ou prestadores de serviços de fora do país, de língua estrangeira, e pessoas de dentro do país, do Brasil inteiro, com nível, né, de intelecto e cultura aí super diferentes. E o negócio era como que a gente consegue fazer? Eu ficava desesperada quando eu imaginava que eu ia virar as costas e não ia nada que eu tivesse falado ali teria feito sentido de alguma maneira. Então eu fui trabalhando essa sistemática de sempre me desenvolver, me capacitar naquilo que até então eu não tinha, para eu conseguir fazer melhor aquela atividade que me cabia naquele momento. Atualmente, eu também fiz certificação internacional em facilitação de segurança psicológica, e atualmente também sou a CEO da Heloísa Guimarães Consultoria Palestra, atuando aí nessas três frentes, desde consultoria até a parte de palestras e treinamentos, facilitação de aprendizagem. Sou coautora também do livro de compêndio de lições aprendidas em saúde e segurança no trabalho, pela editora Nelpa, com a edição de 2022, participei junto lá com o Fábio Arruda, trazendo um projeto que a gente capitaneou desde 2021 aqui no estado do Espírito Santo, que foi conseguir trazer para a engenharia, para a graduação e pós-graduação,
essas questões mais aprofundadas sobre fatores humanos, sobre desempenho humano e organizacional, segurança psicológica, que são assuntos pouco abordados, esses temas são pouco abordados dentro dessas graduações. E a intenção foi justamente a gente trazer isso também para a turma da engenharia. Bem, pessoal, devidamente apresentada, essas daqui são as minhas redes sociais, caso vocês queiram se conectar comigo, está aqui o QR Code do Instagram, do LinkedIn, e vai ser um prazer enorme poder te acolher lá na minha rede, e nós trocarmos juntos informações para crescermos, né, nessa jornada de aprendizado sem fim, tá bom? Então vai ser um prazer te acolher, né, e me conectar com você lá na rede, do LinkedIn e do Instagram. Vou passar aqui para a apresentação agora e a gente vai iniciar a nossa jornada sobre esse tema que está aí latente na realidade das empresas, que é a revisão, né, o processo de adaptação, na realidade, às empresas, ao item que foi revisado na norma regulamentadora 1, que na realidade não é novo, mas que está mais explícito agora, e a gente vai falar um pouco sobre isso no sentido de como, além de eu trabalhar esse processo de adequação, eu também vou aprofundar e potencializar esse processo de responsabilidade ética, além de burocrática, sobre cuidado com as pessoas. Então, é nessa sistemática que a gente vai estar conversando aqui, pessoal. Cuidar agora, além, né, de essencial, é uma estratégia das empresas, a forma como falamos sobre cuidado com pessoas, sobre saúde, segurança, ela tem que se tornar uma estratégia dentro das empresas, e eu vou mostrar para vocês que faz muito sentido a gente entender essa linguagem, entender esse cenário, para a gente conseguir se sustentar e evoluir, mesmo com esse contexto complexo que a gente tem vivido dentro dos sistemas, né, sociotécnicos que a gente atua. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui da NR1 e o futuro das organizações, com uma ênfase bem bacana dentro dessa sistemática do cuidar. Como que a gente pode estar cuidando? Eu vou estar trazendo um pouco das informações mais técnicas, mas sempre fazendo a analogia aí também a essa parte do como a gente pode estar trabalhando para cuidar. Eu vi, Giovanni, que você está com um timaço de pessoas extremamente experientes, né, e extremamente de uma vivência muito intensa dentro da área da florestal. Então, meus amigos, eu estou aqui sem pretensão nenhuma de ensinar, mas com a intenção de verdade de poder compartilhar, e aqui é uma troca que eu acredito que vai estar acontecendo de mão dupla. Estou com muita alegria de estar aqui para poder acolher tudo que eu vou também aprender com todos vocês, e estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu tenho trabalhado, né, estudado e vivenciado aí dentro das organizações. Então, é uma honra estar com tanta gente experiente aqui, que também vai contribuir muito para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Vamos juntos então, turma! Vamos comigo! Vou passar brevemente aqui o objetivo do nosso bate-papo. O que a gente quer explorar, né, nessa jornada aqui? Antes de tudo, primeiro, já quero começar assim, alinhando, né, um ponto essencial. Tem muitas discussões sobre esse tema e algumas informações precisam de ficar bem claras, né? A norma regulamentadora 1, ela não virou uma norma de saúde mental. Não. Ela continua sendo uma norma de gerenciamento de riscos ocupacionais. O que mudou é que os fatores psicossociais relacionados ao trabalho passaram a aparecer de forma explícita. E isso importa porque esses fatores podem aumentar o sofrimento, erros, a falta de aprendizado, afastamentos, adoecimentos, acidentes dentro do contexto de trabalho. Então, a intenção é justamente trabalhar o como que a gente está entendendo que são esses fatores de riscos psicossociais, como, de fato, eles podem impactar na saúde mental dos trabalhadores, mas quais são as ações que a empresa vai precisar de estar desenvolvendo, mas numa sistemática onde ela entenda o que é cada coisa, e é a sistemática do cuidar,
essa responsabilidade ética, ela fique clara. Porque existe, isso é muito claro da cultura da saúde e segurança no trabalho no país, né? A questão da reatividade. A gente só começa a fazer alguma coisa quando algum problema acontece, ou quando alguma norma ela atualiza, ou quando tem uma necessidade maior sobre aquilo. E muitas vezes a gente deixa de pensar estrategicamente os ganhos que a gente tem quando a gente faz isso com essa responsabilidade ética aflorada, paralela acontecendo. E não só a responsabilidade burocrática fique latente para as pessoas conseguirem entender o porquê disso tudo. A gente chega na frente de trabalho, todo mundo fala que tem que, agora só faltava essa, agora é mais essa. E toda a sistemática acolhedora de cuidado, de orientação, de direcionamento fica comprometida, porque a gente acaba não conseguindo fazer isso de maneira mais preventiva, de maneira mais proativa, de forma também a deixar aflorar essa responsabilidade ética que precisa de aparecer. A gente está numa condição onde a informação está vindo com muita velocidade, as pessoas elas estão com mais busca, né, por acesso à informação, por conhecimento, e a gente vai precisar de falar numa linguagem que faça sentido. Não dá mais para poder vir enfiar a goela abaixo do trabalhador. A gente vai precisar de pensar estrategicamente como a gestão de mudanças ela vai estar acontecendo, entendendo o tempo que ela precisa de levar para as coisas acontecerem, porque está tudo mudando com muita frequência. E fazer isso de uma hora para outra só vai reverberar da maneira que a gente já sabe, que geralmente reverbera e que gera muito retrabalho e muitos outros problemas. Ao final desse bate-papo que a gente vai estar tendo aqui, a gente quer, né, deixar claro aí uma compreensão clara dessas novas exigências da NR1, seus impactos práticos, aí as evidências científicas e dados reais sobre fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, ferramentas para transformar a gestão de riscos em vantagem competitiva, garantindo cuidado com as pessoas, e um chamado concreto para a ação dentro da organização, entendendo que isso não é uma responsabilidade só da segurança do trabalho, ou só do RH, ou só da área de saúde, não. É um trabalho que ele tem que acontecer de forma multidisciplinar e interdisciplinar. E é nessa perspectiva que a gente vai estar trabalhando aqui junto com vocês. Tranquilo até aqui, pessoal? Me dá um joinha, não me abandona, não. Só me deixa saber se vocês estão comigo aqui na jornada. Eu não consigo ver aqui, mas eu estou vendo um joinha. Agora eu estou vendo joinhas. Não me abandona, não, gente. Vamos comigo nessa jornada. Vai me dando um joinha aqui, vai reagindo, para eu sentir que vocês estão comigo e a gente tornar esse bate-papo mais interessante possível. A nossa jornada aqui, então, inicia com uma breve apresentação do cenário atual, transformações, essas exigências, a complexidade crescente dentro das relações de trabalho, a NR1 e os riscos psicossociais, e os fatores de riscos psicossociais. Então, o que mudou, o que é exigido, como que isso vai estar significando aqui para o setor florestal, dados e evidências, né, esses estudos que eu comentei mais agora há pouco, sobre o peso, né, de você não ter uma gestão adequada da identificação, do tratamento, né, do mapeamento, tratamento e gerenciamento desses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho dentro do negócio, e cuidar como uma estratégia, como uma responsabilidade ética, não somente como uma responsabilidade burocrática, para que as pessoas consigam ver sentido nessa construção, né, e que isso se sustente sem perder a credibilidade, que infelizmente muitas vezes acontecem em programas que iniciam, ou trabalhos que precisam de iniciar, que vão impactar a cultura como um todo, mas que acabam perdendo força no meio do caminho, porque essa gestão não acontece da maneira que precisa, com as partes interessadas, né, efetivamente participantes nessa jornada. E, claro, um chamado para ação, porque não adianta também a gente ficar aqui, blá, 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 tá, mas como? Vamos para cima, como que a gente faz? De que maneira que a gente pode estar aplicando? E eu tomei um cuidado para poder pensar em como que a gente pode estar fazendo isso, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, naquele 15% de pequenas ações que a gente já pode começar a aplicar, que vai fazer muita diferença nesse processo. E a gente vai estar compartilhando com vocês aqui, né, daqui em diante. Então, vamos lá. O mundo do trabalho mudou e o setor florestal não é uma exceção. É importante a gente entender, gente, essa perspectiva,
Porque quando a gente não entende a complexidade do trabalho real, muita coisa do que a gente vai escrever, pensar, montar, planejar, vai dar problema na hora que for efetivamente feito, principalmente se as partes interessadas, pessoas que fazem, que estão à frente do processo, não participarem nessa jornada. Então, é importante a gente entender que essas rápidas transformações, essas novas exigências legais e essa crescente complexidade nas relações de trabalho definem muito o momento presente que a gente está vivenciando. E a pergunta que eu quero fazer, né, para os líderes do setor florestal não é se a turma está preparada para se adaptar, é como a gente está pensando em fazer isso com inteligência estratégica para a gente conseguir efetivamente sustentar isso a longo prazo. Porque o desafio maior está nisso. É o quanto a gente acredita que isso vai reverberar positivamente na performance dos trabalhadores dentro da organização, como isso sendo trago de forma estratégica para a diretoria e sendo trago para as reuniões estratégicas da diretoria, vão apoiar o processo de gestão de mudanças e isso se sustentar de forma que a performance dos trabalhadores efetivamente melhore e, sobretudo, a qualidade de vida desses trabalhadores também evolua nesse processo. Então, nessa sistemática, né, a gente precisa de entender um cenário de alta complexidade está implícito pressão regulatória crescente, ou seja, muitas mudanças de normas acontecendo, muitas mudanças normativas, mudanças legais, até a sistemática dentro da empresa em si acaba mudando com isso tudo. Como que as pessoas estão preparadas para poder lidar com isso? Como é que a gente está fazendo esse processo acontecer, entendendo o tempo que isso precisa de acontecer, já que é um trabalho que a gente vai estar fazendo diretamente com impacto direto dentro da cultura da empresa. Né? Então, a atualização da norma regulamentar da NR1 em 2024 para 2025, e que vai entrar em vigor agora em 2026, a partir de maio, com a inclusão explícita ali dos riscos psicossociais, está sinalizando uma nova era regulatória no Brasil. Muitos impactos em outras áreas podem acontecer se a gente não fizer um trabalho bem estruturado agora. E se a gente não entender essa necessidade da multidisciplinariedade. A gente vai deixar claro que, mais uma vez, a gente está falando da revisão da norma regulamentadora 1, mas se a gente não entende a importância das partes interessadas, o nível de retrabalho e dificuldade que a gente vai ter para poder sustentar isso vai ser muito maior. Então, as empresas que ignoram as mudanças, elas estão expostas a passivos trabalhistas e reputacionais significativos que podem impactar diretamente a reputação da empresa numa questão social, não só para clientes, para fornecedores, mas para os próprios trabalhadores que estão dentro dela, para toda a sociedade. Então, é importante a gente observar todos esses itens. Outro item de cenário que a gente tem é a parte do esgotamento e sofrimento no trabalho. E aí, gente, é importantíssimo a gente também fazer breves definições aqui. Trazendo um pouco para a sistemática do trabalho florestal, né? Que envolve condições únicas, isolamento geográfico, exposições a riscos físicos severos, questões ergonômicas, jornadas extensas, pressão por metas, produção. Esses fatores, eles criam terreno fértil para o sofrimento psíquico quando não gerenciados. Mas a gente precisa de entender que quando a gente fala sobre essa sistemática do esgotamento e do sofrimento no trabalho, mais uma vez, eu vou precisar de entender o que são os fatores de riscos psicossociais e como que isso pode estar impactando nessa sistemática junto com o trabalhador. E a gente vai estar conversando um pouco sobre isso ao longo do nosso bate-papo aqui. A mudança de expectativa dos trabalhadores também. As novas gerações de trabalhadores estão valorizando muito ambientes que estão trabalhando efetivamente essa sistemática da segurança psicológica. Então, a turma que está entrando agora, eu não sei se vocês já viram, tem um videozinho dos macacos, né, dos macaquinhos, que eles vão falando bem assim, olha, eles fizeram um estudo com os macacos, e aí eles colocaram 5 macacos numa jaula, e aí colocaram um cacho de banana. Quem já viu isso daqui? Manda um joinha para mim. Quem já viu esse vídeo? Vocês já viram? Então, à medida que um macaco ia lá e pegava uma banana,
que acontecia? Caía ali um balde de água fria naquele macaquinho. E aí, à medida que os outros macacos que iam sendo colocados iam pegar a banana, quem tinha tomado o balde de água fria batia naquele macaco que ia lá tentar pegar o cacho, né? A banana lá no cacho de bananas. Por que eu estou dizendo isso? A turma nova que está entrando agora, se a gente reagir da mesma forma que a gente agia há 50 anos atrás, essa turma não fica na empresa. Esse negócio do manda quem pode, obedece quem tem juízo, e não cria uma condição de segurança psicológica para diálogos significativos, para gerar aprendizagem no trabalho, não vai segurar os trabalhadores dentro da empresa. E qual é o desafio que a gente está tendo hoje? É justamente essa turma nova que entra, quando ela começa a ver a loucura acontecendo ali dentro, ela fala, para isso aqui não é para mim. Ela sai em 2 tempos. Ela não entra com aquele nível de apego, por exemplo, que a gente entrava antes. Eu lembro que quando eu entrei na empresa siderúrgica com 17 anos de idade, eu entrei querendo aposentar. E vivenciei muitas situações complexas ao longo desse processo. Uma empresa majoritariamente masculina, machista, ainda numa perspectiva muito intensa, né, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, e fui me adaptando àquele contexto. Mas essa turma nova, ela é muito mais questionadora. E no sentido de entender, ela precisa entender, tem que fazer sentido para ela conseguir colocar aquilo em prática. E o fato é quanto a gente está preparado para conseguir mudar a nossa estratégia dentro desse cenário atual. Porque eu vou precisar de pessoas dentro da empresa para fazer a coisa toda acontecer. Mas se eu não gerar um nível de relação social sadia e que fomente diálogos importantes para o aprendizado acontecer, a gente não vai conseguir evoluir nesse processo. Então, é muito importante a gente observar. As novas gerações, por exemplo, já estão valorizando ambientes psicologicamente seguros. E ela está observando se a empresa realmente está fomentando esse tipo de coisa. Organizações que não respondem a essa expectativa enfrentam o quê? Alta rotatividade, baixo engajamento, um absenteísmo muito alto, presenteísmo absurdamente alto. Da presenteísmo é aquela turma que está lá dentro, que não performa, não produz, né? Diz que está ocupado o tempo todo, mas não produz. E aí é importante a gente observar, porque esse presenteísmo também custa para a empresa, né? E a dificuldade de atração de talentos. Então, se a gente não entende como é que está esse cenário de alta complexidade, eu não vou criar a estratégia adequada para fazer essa gestão de mudanças durante esse processo adaptativo da NR1. De forma, mais uma vez, gente, eu vou estar batendo na tecla com vocês aqui, de forma a gente realmente mostrar a responsabilidade ética que a gente tem, além, né, lógico, da responsabilidade burocrática. Até esse momento, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Me deixa saber, vocês estão comigo? Deixa eu ver aqui, manda um joinha para mim, deixa eu ver os rostinhos aqui. Elias, tá fazendo sentido? Giovanni, Rodinei, André, Carlos, Osvaldo, Gabriel, Valmir, estamos indo numa perspectiva que eu estou falando como é que está a situação real mesmo do que a gente tem vivenciado? Maravilha. Então, vamos juntos nessa jornada, porque a intenção é justamente estar falando numa linguagem, entendendo também o que a gente está vivenciando para fazer isso tudo acontecer. Então, dessa forma, entendendo essa sistemática do cenário, né, de alta complexidade, eu preciso de entender alguns dados aqui que vão impactar também diretamente na minha jornada, na minha rotina, no meu processo, e que eu vou ter que adaptar a minha linguagem para conversar com a liderança, com a diretoria, com a presidência. Um dos maiores desafios que nós da área de saúde e segurança temos é justamente conseguir ter essa facilidade de poder transitar em vários públicos. E sim, a gente vai ter que ter uma estratégia de falar a linguagem da alta liderança, trazendo dados e fatos do que efetivamente está acontecendo no mercado, mas também fazer uma adequação adequada, uma adequação ao público que a gente vai precisar de sensibilizar para fazer a coisa toda acontecer dentro da organização. E quando a gente consegue entender todo esse processo, a gente consegue ter mais vontade, engajamento, porque a gente entende como que isso vai reverberar dentro da empresa, a gente entende a nossa importância, a importância da área, a importância de cada parte da empresa para fazer esse bem comum acontecer.
Quando a gente traz um pouco desses indicadores relacionados a dados globais, e eu estou trazendo aqui um pouquinho do peso real da saúde mental, não, mais uma vez, a NR1 não é saúde mental. Mas é importante a gente entender que, uma vez que eu não identifico os fatores de riscos psicossociais, eu não trato esses fatores de riscos psicossociais, eu não sensibilizo, não desenvolvo os profissionais para terem uma visão mais ampliada em relação aos fatores de riscos psicossociais, isso vai impactar diretamente nos riscos psicossociais e, por consequência, na saúde mental daquele trabalhador. O possível impacto é iminente. Então, é importante a gente entender como que esses números estão aqui dentro, né, do Brasil. Eles não deixam margem para dúvida. Adiar o cuidado, adiar a preocupação de realmente tornar a qualidade de vida do trabalhador algo que precisa de ser observado, que precisa de ser aplicado, é algo que está latente, que está iminente, que não dá para ser deixado para depois, porque isso impacta diretamente a sustentabilidade do negócio. Então, adiar esse cuidado com a saúde mental dos trabalhadores é uma decisão economicamente inviável, e a gente precisa de observar isso. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a OMS, no dado de 2023, né, dentro desses dados globais, né, a gente tem aí quase 12 bilhões de dias de trabalho perdidos por ano no mundo devido à depressão e ansiedade, segundo a OMS. Quando a gente traz isso, aí, isso é dado global, agora vamos trazer para o Brasil. O Brasil hoje está em primeiro lugar no mundo com o maior número de pessoas com ansiedade patológica, com o maior número de pessoas com depressão, e estamos em segundo lugar no mundo com o maior número de pessoas com burnout. E lembrem, burnout não é esgotamento. O burnout, ele é uma sistemática de exaustão atrelada a algum problema de assédio moral, né, dentro de uma condição de fator de risco psicossocial que não esteja sendo tratado, e atrelada. Então, a exaustão daquele trabalhador atrelada a uma condição de fator de risco psicossocial, algum problema que ele tenha sobre assédio moral, enfim, esses dois itens atrelados são o burnout e podem causar aí também o absenteísmo desse trabalhador, porque ele acaba estafando nessa jornada por causa de uma série de questões de fatores de riscos psicossociais não tratados que podem influenciar. As empresas estão tendo aí um custo de um trilhão, né, de custo anual global em perda de produtividade atribuída a transtornos mentais no trabalho. Então, e aí a gente vê que esses números, gente, eles se a gente parar para pensar, é muita coisa que a gente precisa de observar, porque isso daqui é o que está sendo contabilizado. Fora aquelas condições que esse trabalhador ele já tem esse problema dentro do trabalho, não é diagnosticado, mas impacta diretamente a performance dele. E que também custa para a empresa de uma certa forma. Por quê? Porque ele vai entrar naquela condição do presenteísmo. Eu estou ali, mas a minha cabeça não está. Eu estou ali presencialmente, fisicamente, mas a minha cabeça tá longe e eu não performo, eu não produzo. Entende? Está fazendo sentido, pessoal, isso daqui? E a questão também de retorno sobre investimento. Então, para cada R$1 investido em saúde mental no trabalho, a empresa tem um retorno de... R$1 não, desculpa, pessoal, dólar, né? Ela tem o retorno de $4 em produtividade. Então, a gente consegue observar que aquelas empresas que estão fazendo trabalhos estruturados, não pontuais e de forma sistêmica, quando ela faz esse investimento, isso volta em ROI para ela. E a gente consegue, de uma certa forma não, a gente consegue trabalhar a evolução, né, nesse processo de aumentar a qualidade de vida e saúde do trabalhador dentro da empresa. Eu estou trazendo as fontes aqui, mas depois, Giovanni, eu encaminho para você os estudos para a turma dar uma lida com mais calma, tá bom? Tranquilo, obrigado. Então, dentro da sistemática da NR1 atualizada, o que mudou, né? O que isso significa para a empresa? Vamos conversar um pouco sobre isso. É importante a gente falar
Porque muitas vezes aí está tendo aqueles ruídos. A turma da área de psicologia vem com uma fala. A turma da área de saúde e segurança vem com uma fala. A turma do RH está vindo com uma fala. A turma da medicina está vindo com uma fala. O que a NR1 preconiza? Inclusão dos riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, o PGR. Identificação sistemática dos fatores, como sobrecarga, assédio, violência e falta de autonomia. Elaboração dos planos de ação com medidas preventivas documentadas. Monitoramento contínuo e revisão periódica dos riscos identificados. Participação ativa dos trabalhadores no processo de identificação de riscos. O que a gente precisa de entender? Eu tenho aqui orientações normativas, legais, burocráticas, que vão exigir da empresa uma série de ações para regularizar todos esses requisitos. Mas eu preciso de garantir que a responsabilidade ética ande em paralelo. Eu vou bater muito nessa tecla com vocês. Por quê, pessoal? Como é que eu vou fazer a identificação sistemática de fatores como sobrecarga, assédio, violência e falta de autonomia, se às vezes um profissional da área de saúde e segurança no trabalho não tem competência e habilidade de criar um ambiente emocionalmente seguro para as pessoas falarem durante a avaliação dos fatores de riscos psicossociais? E se isso não acontece de maneira adequada, a tendência dele ter uma informação irreal é muito alta. E as informações que estarão presentes lá no PGR e no GRO serão irreais. E a gestão não vai ter um indicador adequado para poder fazer a tratativa adequada. Está fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo, pessoal? Porque às vezes as pessoas falam, não, psicólogo não tem que estar aqui. Ok, não tem nenhuma necessidade de psicólogo, né? Não tem nada falando na NR1 que psicólogo tem que estar. Mas lembrem, eu preciso de fazer esse trabalho de uma forma multidisciplinar e interdisciplinar. Qual a diferença, Elô? Eu vou ter que ter a turma da jurídica junto com a gente nessa jornada, eu vou ter que ter a turma do RH com a gente nessa jornada, eu vou ter que ter a turma da psicologia com a gente nessa jornada, a turma da engenharia de segurança com a gente nessa jornada, os líderes das áreas operacionais com a gente nessa jornada, a diretoria. Por quê? Porque se a gente não fizer esse trabalho multidisciplinar, garantindo a interdisciplinariedade, o que é isso, Elô? É cada um entender a tua importância no processo para a coisa acontecer. Porque não vai ser a saúde e segurança que vai fazer isso acontecer na empresa inteira. Vai requerer responsabilidade de um todo. E qualquer ação que seja feita nesse processo adaptativo vai reverberar como um passivo lá na frente, um retrabalho lá na frente, que vai impactar diretamente no processo, que vai impactar diretamente no budget, no custo, nas despesas, e sabe? E vai reverberar sistemicamente. Então, esse trabalho vai ter que ser feito a 4 mãos. Mesmo que na norma esteja falando, gente, olha, o profissional da área de saúde e segurança pode fazer todo esse trabalho, ok. Então, a empresa, pelo menos, trabalhe para poder fazer uma preparação desses profissionais na hora que eles forem fazer essa identificação sistemática de fatores de riscos psicossociais. Porque senão a gente não vai ter um indicador adequado para poder fazer o trabalho acontecer. O que são os riscos psicossociais? Eles são derivados desses fatores organizacionais. A turma que está aqui, que já está adaptada aí à linguagem de fatores humanos, vai perceber que muita coisa de fatores humanos está atrelada a fator de risco psicossocial. Então, eu preciso entender, eu estou lá na frente de trabalho, se esse trabalhador está desenvolvendo atividade, não tem um recurso adequado, não houve um planejamento adequado, as pessoas não foram treinadas, e esse trabalhador não está à vontade para poder falar que ele não tem condição de desenvolver porque ele tem medo, isso a longo prazo vai reverberar de uma forma onde esse fator de riscos psicossociais virarão riscos psicossociais e podem ter impacto direto na saúde mental desse trabalhador. Tá fazendo sentido, turma? Vem comigo, não me abandona não, pelo amor de Deus. Então, quando a gente tem esses fatores e quando mal gerenciados, podem causar danos à saúde psicológica e física desse trabalhador. Exemplo no contexto florestal aí. Isolamento geográfico prolongado e ausência de suporte, quando tem uma necessidade iminente ali, até chegar um carro para poder andar 30, 40 quilômetros, onde esse trabalhador está fazendo todo o processo.
precisa de ser observado. Pressão excessiva por meta de produção e colheita. Né? Então, como é que está essa sistemática? Essa pressão excessiva, como é que está sendo falado? Eu estou colocando uma meta que é irreal, que não tem condição. Eu preciso de conversar para entender. Porque às vezes as pessoas estão ali, ela está vendo, você já tem um indicador de 2 anos que você não está conseguindo superar aquela meta, a pessoa vem e reduz a meta ainda mais um pouco no próximo ano. Mas não está considerando toda a complexidade do sistema que a gente está vivenciando agora, que é diferente de 50 anos atrás. E eu não estou dizendo que a gente tem que burocratizar mais, gente, mas o fato é como a gente vai conversar com quem faz o trabalho para entender o trabalho real e avaliar com essa sistemática como a gente pode melhorar. Exposição constante a riscos físicos, sem suporte emocional. E a gente precisa de entender, pessoal, que quando a gente fala de risco físico, a gente também precisa de observar as questões ergonômicas de trabalho. Né? E aí vamos trazer para a sistemática de ergonomia dentro da sistemática da florestal. Algumas empresas, ela tem lá a parte de colheita, de plantio, algumas ações são desenvolvidas por muitos homens, por mulheres. Como é que está o trabalho de adequação dessa condição real de trabalho ao trabalhador? A gente vai ter que começar a entender, isso é algo que está vindo muito forte na ergonomia do trabalho. A ergonomia está ganhando muita notoriedade agora, nesses últimos anos. Por quê? Porque ela está trabalhando muito para entender a realidade daquele trabalhador e adaptar a condição de trabalho dele. Não dá mais para a gente imaginar que a gente está lá naquele primeiro processo da Revolução Industrial, onde o homem se adaptava ao trabalho. Agora, o trabalho tem que estar se adaptando àquele trabalhador. A gente vai precisar de estar avaliando como é que está a condição de trabalho daquele trabalhador. Às vezes eu estou com uma mulher que ela está fazendo uma atividade lá na parte de colheita, lá na parte do plantio, mas não tem um banheiro adequado para ela poder se higienizar. Mulheres têm condições fisiológicas diferentes das dos homens. Principalmente se ela... Gente, eu estou falando aqui uma condição real de dor, efetivamente. Então, para pensar. Né? Se eu tenho lá um banheiro, que é um banheiro rústico, ou se eu tenho uma condição onde esse banheiro não está estruturado, como que essa mulher vai se higienizar num período menstrual? Até mesmo para o próprio trabalhador que está naquela condição de trabalho. Como é que eu estou conversando? Como é que eu estou entendendo a realidade daquele trabalhador? Porque se eu não trabalho para entender, meus amigos... Uma vez conversando com uma mulher na frente de trabalho, e ela comentou comigo assim, Heloísa, eu perguntei, né, como é que é a tua rotina, como é que você faz? E falei, né, dessa necessidade real que a gente vivencia por questões fisiológicas. E ela falou, Heloísa, eu estou emendando uma cartela de anticoncepcional atrás da outra, porque se eu menstruar aqui, para mim fica muito desafiador fazer meu processo de higienização. Então, eu vou emendando, cartela atrás de cartela, não faço o ciclo acontecer, porque a minha rotina, que é uma rotina muito intensa, e não dá para eu ficar saindo da frente de trabalho toda hora para trocar um absorvente, para me higienizar. Gente, imagina isso a longo prazo. Todos nós aqui somos filhos de mulheres, todos nós, a maioria, né, pode ser que seja casado com uma mulher, ou que conheça mulheres. Imagina isso, como é que deve ser, né? E o fato é perguntar, será que essa condição realmente ela tá corroborando para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida aqui e ela possa performar da maneira que a gente espera? Porque se ela está numa condição dessa, onde não é tratada, é mal gerenciada, ela não tem liberdade para poder falar, o que vai acontecer, pessoal? Ela não vai falar, o risco vai ficar iminente, a gente só vai saber quando esse indicador ficou reativo. A gente não vai conseguir trabalhar isso com proatividade, porque a gente não está trabalhando esse processo de escuta. Heloísa, o que isso tudo tem a ver com o NR1? Tudo, hein? Se eu estou passando por essas situações, o meu nível de percepção, quando eu estou exposto a risco crítico, vai ficar lá naquela condição crítica que eu estou exposta, ou nesses problemas que eu estou vivenciando na rotina, que ninguém sabe porque a gente não fala, e que pode estar afetando diretamente a performance desse trabalhador. Comunicação deficiente, relações hierárquicas, autocráticas, autoritárias, falta de reconhecimento e perspectiva de desenvolvimento. Então, isso tudo vai entrando dentro dessa sistemática, e que se potencializa se eu não trabalho os fatores de riscos psicossociais. Então, isso tudo que a gente foi trazendo aqui são itens que podem se potencializar e virarem riscos efetivamente
impactando diretamente, talvez, né, a condição de saúde mental desses trabalhadores, se esses fatores não forem gerenciados na rotina de trabalho. E aí entra a importância da gente realmente ter essa percepção sobre o como a gente está entendendo a nossa missão, meus amigos. Porque o que a gente tem aqui é uma grande missão. Não é uma palavra chula, não é uma palavra que todo mundo usa. Eu não gosto de usar essas palavras, todo mundo, ela vira modinha. Não, a gente precisa de entender. Cada um de nós que estamos aqui hoje, a gente não está por um motivo qualquer. A gente está buscando conhecimento, a gente está buscando informação, a gente está buscando entendimento para a gente conseguir fazer esse trabalho com responsabilidade, porque é a minha, a tua vida e a vida de todo mundo que está dentro da empresa que está em jogo. A sustentabilidade do negócio, da economia daquele local. Então, a gente precisa de entender. Se a empresa não entende isso como uma estratégia, ela vai sofrer. Então, quando a gente olha que empresas que resistem versus as empresas que agem, quando eu pego uma empresa reativa à mudança da NR1, ela fica nessa postura defensiva, fica naquela postura que reclama, ela não dá abertura para entender o problema real. Isso é importante observar, porque fica todo mundo entusiasmado. Não, vamos pegar, vamos fazer. Aí, na hora que a gente começa a ver a realidade como ela é, a gente não quer mostrar essas falhas do sistema. E aí a gente tende a direcionar sempre o problema para o que é mais frágil no contexto. E a gente não resolve. A gente fica trabalhando com ação pontual. A alta rotatividade vai estar acontecendo. Ou eu vou desligar o trabalhador, ele vai pedir para poder sair, porque eu sempre vou achar que o problema é o indivíduo, não é o sistema que precisa de ficar eficiente. Não estou olhando para esse processo, não estou reavaliando o processo, não estou reavaliando o sistema. Exposições multas, exposição a multas, e o clima ele vai ficando deteriorado. Ninguém trabalha com o mínimo de alegria, felicidade e engajamento para fazer a coisa acontecer. Agora, quando a gente vê empresas que já entendem a importância disso e já visualizam essa temática, a sistemática de gerenciamento de riscos e cuidado com pessoas de uma forma estratégica, ela vai aderir com intenção. E tudo parte da nossa intenção. Intenção de saber a nossa missão, intenção de saber o propósito disso, intenção de saber os ganhos, os objetivos, os desafios que a gente vai ter para implementar, o que a gente vai precisar de fazer, a intenção de monitorar bem todos esses recursos e entender que não vai ser de um dia para o outro. Isso vai requerer um tempo para acontecer. Eu sei que tudo está mudando com muita velocidade, pessoal, mas não adianta a gente tentar colocar a goela abaixo de todo mundo, porque isso vai reverberar negativamente para aumentar os trabalhos, o retrabalho que a gente vai ter, as pressões que a gente tem, os passivos trabalhistas, né? E toda essa sistemática da pessoa estar ali e não querer estar. E quando a pessoa trabalha nessa visão estratégica, ela vem com gestão estruturada de riscos, ela vai estar trabalhando para redução é inevitável, é consequência, né? Cultura do cuidado. Como é que a gente está trabalhando para cuidar intencionalmente, de forma sistêmica. Então, não é só colocar um psicólogo, não é só fazer uma pesquisa de clima, não é ter ali um psicólogo para... Não, gente, não é só uma academia, não, é um trabalho que precisa de acontecer de forma sistêmica, mas de acordo com a realidade da empresa. E conversar com os trabalhadores é muito importante nesse processo, porque às vezes as pessoas ficam inventando moda, querendo inventar roda, e às vezes a tratativa já está dentro da empresa. Ações que vocês fazem hoje dentro da empresa que não está bem disseminada para os trabalhadores, só melhorando a comunicação já vai ajudar muito e já entra como um item desse plano, né? Meu marido sofreu um acidente recentemente doméstico e depois de 20 anos de empresa a gente descobriu que tinha um item do plano de saúde dele que ele tinha direito, que ele não sabia. É que essa informação não chegou para ele de maneira estruturada. E quando ele foi conversar com os colegas de trabalho, várias pessoas falaram a mesma coisa. Eu tive um problema assim que a gente também não sabia disso. Gente, isso que eu estou falando para vocês, está fazendo sentido? Pequenas ações, às vezes, que vocês vão tratar e que vão trabalhar essa sistemática de comunicação mais aprofundada ali com a turma, já vai ser um item que vai reverberar para você fazer um tratamento eficiente de fator
dos fatores de riscos psicossociais. E vai impactar na redução de absenteísmo, que vai aumentar o engajamento da turma, que vai aumentar a vantagem competitiva real de trabalho dentro dessas empresas. Com tanta coisa emergindo, a gente precisa de observar. Então, dentro dessa perspectiva, algumas evidências, né, científicas, o que esses estudos têm dito para nós, né? Não se trata de intuição ou tendência de mercado, gente. A ciência ela tem sido clara e consistente. Investir em saúde mental, e aqui, gente, entendam, investir em gestão de fatores de riscos psicossociais vai melhorar a qualidade de vida no trabalho e, por consequência, essas pessoas estarão mais saudáveis emocionalmente, fisicamente, corpo, mente, alma e espírito, sabe? E a gente precisa de ampliar esse olhar, bem-estar, né, no trabalho, saúde mental no trabalho. É a decisão mais racional que um gestor hoje pode tomar, que as empresas, as lideranças, gestores, trabalhando com esses indicadores junto com a diretoria, trazendo essas realidades que estão acontecendo, e o como a gente está pensando em fazer, como a gente pensa em fazer, criar estratégias para juntos pensarem em como resolver, né, toda essa sistemática. O que a ciência tem confirmado para a gente? O burnout é uma endemia organizacional. Então, a OMS inclui o burnout desde 2022, lá no CID-11, que é um fenômeno ocupacional. Mais uma vez, o burnout ele não é exaustão, isoladamente. Às vezes, aquela pessoa ela já está com uma rotina em casa muito intensa, a rotina de trabalho está muito complexa, a questão de fatores não estão gerenciadas, ela passa por situações de assédio sexual ou assédio moral a longo prazo, e em algum momento essa pessoa vai travar. Ela não consegue mais trabalhar. E uma vez diagnosticado por uma equipe multidisciplinar de psiquiatra, médico do trabalho, psicólogo, ele pode entrar como um indicador reativo dentro da organização, porque esse indicador, ele entra como um acidente de trabalho, porque virou esse fenômeno ocupacional. É importante a gente observar isso também. Esses indicadores vão entrar lá na estatística da taxa de frequência da empresa. No Brasil, o estudo feito pela FGV em 2023 aponta que 72% dos trabalhadores brasileiros apresentam pelo menos um sintoma de esgotamento profissional atrelado a essas condições que eu comentei com vocês de fatores de riscos psicossociais não gerenciados. No setor agrícola e florestal, a taxa é agravada pelo isolamento e pela exposição a riscos. Ambientes seguros produzem mais performance, né? Então, produzem mais, a performance aumenta. E performance que eu falo aqui, gente, não é só produção. A performance é saúde, a performance é segurança, a performance é produção, a performance é qualidade, e a performance é o todo. Essa é uma pesquisa da Gallup, lá de 2023 também, que revela que equipes com alto engajamento são 23% mais produtivas e geram 43% menos rotatividade. Organizações com cultura de segurança psicológica apresentam, em média, 27% mais inovação e qualidade no trabalho. E tem um livro muito bacana da Amy Edmondson, né, da professora Amy Edmondson, que é a Organização Sem Medo, e tem um outro livro também, O Jeito Certo de Errar, que fala muito sobre essa sistemática, do quanto a gente tem a oportunidade de aprender quando a gente tem a oportunidade de falar sobre aquilo que precisa de ser discutido para evoluir. E não quer dizer que gestor tem que ser bonzinho, passar a mão na cabeça, passar pano no problema. Não, gente. É sentar para conversar sobre assuntos que precisam de ser falados. Mas aí vem entrar uma necessidade muito grande de desenvolvimento dessas lideranças. Primeiro, para criar esses ambientes. Segundo, para ter maturidade para poder acolher, muitas vezes, aquilo que ele não quer escutar. Não quer dizer que ele tem que acolher desrespeito de ninguém, mas em alguns momentos que vocês vão estar discutindo sobre itens que precisam de melhorar no sistema, uma ineficiência do sistema vai emergir. Pode ser uma coisa que você não queira escutar, mas a partir do momento que você dá liberdade para as pessoas falarem e trazem ela para o jogo para discutirem juntas como resolver, muita coisa vai emergir dali e que nem vai requerer um recurso tão oneroso. Mas o fato é o quanto a gente está disposto para entender esse processo. Absenteísmo e presenteísmo no Brasil, dados do ISMA Brasil, né,
indicam que o Brasil hoje está como segundo país do mundo com maior índice de burnout. O absenteísmo por transtornos mentais custa às empresas brasileiras aproximadamente 40 bi por ano, entre afastamentos, reposição e queda de produtividade. E lembrem, mais uma vez, burnout só é diagnosticado por equipe multidisciplinar nessa sistemática que a gente falou. O nível de exaustão que ele está ali já há algum tempo, relacionado a algum problema de fator de risco psicossocial não gerenciado a longo prazo. E uma hora isso vai emergir, essa pessoa estafa. Então, custo de adoecimento, eu trouxe alguns indicadores, eu vou estar passando para vocês esse material depois para vocês lerem com calma, mas dentro do setor florestal, que possui mais características mais específicas, né, específicas e que acabam ampliando esses riscos psicossociais, a gente precisa de estar compreendendo esse custo oculto, porque muitas vezes ele não está sendo falado, mas se a gente não observar, vai estar afetando diretamente todo esse processo. Né? E é o primeiro passo para poder transformar esse processo de gestão. Por não haver levado acidentes e erros, né? Então, substituir o colaborador custa entre 50% e 200% do salário anual do cargo. Né? Acidentes e erros, trabalhadores com alto estresse têm 60% mais probabilidade de sofrer acidentes no trabalho. E por aí vai, meus amigos. É muita coisa que pode emergir quando a gente começa a aprofundar um pouco mais desses indicadores, entendendo esses ativadores dentro do contexto, podendo influenciar a performance desses trabalhadores. Então, é importante a gente entender como que isso impacta diretamente dentro da jornada de trabalho. E aqui a nossa estratégia, né? Não tem jeito. Cuidar, além de ser legal, agora é estratégia. Mas, sobretudo, que seja, gente, de verdade, uma responsabilidade ética, além da burocrática. Né, da obrigação ao diferencial competitivo, que a gente consiga trazer isso, já que que bom que a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso agora. Então, já que a gente está tendo essa oportunidade emergindo, vamos trazer isso como um diferencial competitivo, mas, sobretudo, para os nossos trabalhadores entenderem isso. Para cada um de nós que estamos aqui, a gente compreenda isso e a gente possa vender isso com verdade sobre aquilo que a gente acredita para fazer as coisas todas acontecerem. Porque discurso distante de prática perde credibilidade rápido. Então, esse discurso muito distante da prática vai comprometer, perde credibilidade, a gente não sustenta o trabalho. Então, é importante a gente entender, pessoal, não é só uma fala qualquer, não acredito que seja só uma modinha, eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui já passou, ou tem um ente querido que passa, ou tem alguém na família, ou algum conhecido que já passou por alguma condição de transtorno mental, ou algum problema relacionado a fator de risco psicossocial não gerenciado, e que reverberou negativamente na qualidade de vida desse trabalhador. Então, que a gente realmente possa aprofundar um pouco mais esse olhar, fazendo essas analogias. E eu tenho certeza, pessoal, que a empresa que traz isso como uma estratégia e faz esse cuidado genuíno acontecer, ela vai evoluir significativamente em organização resiliente, adaptativa, produtiva, de performance e, sobretudo, humana. Muitos ganhos vão acontecer: redução de passivo trabalhista, produtividade e qualidade, engajamento e retenção, reputação e acesso a mercados. Entendam aqui, inclusive, reputação dentro da própria empresa com os próprios trabalhadores. Isso é importante a gente observar. Então, que a gente consiga realmente levar isso adiante. A liderança que cuida, né? O papel central de todos nós que estamos aqui hoje, para a gente conseguir falar uma linguagem que faça sentido, mas que a gente consiga aplicar, para isso reverberar positivamente e não ser mais um item de discurso da empresa. Cuidar de pessoas não é um custo operacional, é uma decisão de liderança. E o que a gente pode estar fazendo daqui em diante nessa sistemática? Escutar ativamente, reconhecer contribuições individuais, coletivas também, comunicar expectativas com clareza, com respeito, criar canais seguros para relatos de sofrimento. Eu estou falando, gente, criar canais seguros e a gente também proporcionar isso, eu, gestor, com o meu liderado, não que eu tenha que tratar o problema dele, mas quando eu dou abertura para ele falar comigo, eu consigo direcionar para quem dá o SAVDA precisa. E isso tudo vai entrar no processo de gestão dos fatores de riscos psicossociais, modelar o comportamento de buscar ajuda, apoio e de entendimento
né, da minha autorresponsabilidade como trabalhador também, do que eu preciso de fazer para me cuidar. Porque não é só a empresa, mas o trabalhador precisa de ter esse entendimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma, eu preciso estar cuidando das minhas taxas. Pressão, triglicerídeos, diabetes, calvície, engorda demais, emagrece demais. Isso tudo, gente, é o corpo dando sinais. E se a gente não tem essa autorresponsabilidade, não tem empresa que faça. Então é importante a gente observar isso tudo. E quando a gente amplia esse olhar, isso tudo pode virar ações de gestão desses fatores de riscos psicossociais. Tá bom, pessoal? Então, que esse bate-papo que a gente tenha feito, sobretudo, tenha feito sentido para cada um de vocês. Eu queria muito que vocês pudessem comentar aqui, pelo menos, né, o que ficou mais forte para vocês sobre a responsabilidade de cada um de nós para a gente fazer isso tudo acontecer e garantir que esse futuro, que é o que a gente está vivendo agora, que é o presente, possa reverberar positivamente na vida das pessoas, né, e, sobretudo, na sustentabilidade do negócio dentro das empresas, para que a gente consiga viver melhor, com mais qualidade de vida, efetivamente, dentro e fora do trabalho. O futuro das equipes começa com uma decisão nossa hoje, e eu quero saber um pouquinho da perspectiva de vocês nesse sentido. Coloquei 5 passos aqui para vocês iniciarem esta semana, então fica aqui um item bacana para vocês colocarem em prática. Vou mandar esse material agora para o Giovanni, tá? E qualquer dúvida que vocês queiram conversar, esclarecer, eu estou totalmente à disposição. Se eu tiver essa informação de imediato, eu já passo. Se eu não tiver, eu busco essa informação e trago para vocês posteriormente. Tá bom, pessoal? Lembrem-se, por favor, saúde, segurança, cultura e performance caminham juntas. Conformidade sem estratégia é custo para a empresa, é retrabalho, conformidade com estratégia e investimento. O trabalhador florestal que sente cuidado, cuida melhor da floresta, inclusive da sua floresta, né, da tua árvore para a floresta continuar firme e forte. Sua próxima decisão de gestão pode mudar uma vida, né, a sustentabilidade de todo o negócio, e sim, vai dar trabalho, mas se for um trabalho que reverbere positivamente e que tenha propósito, para a gente saber que isso que a gente está fazendo aqui está fazendo a diferença na vida das pessoas, para a gente ter uma vida melhor, uma vida com mais cuidado, com mais performance, com mais empenho, está valendo, então, todo esse esforço. Tá bom? Obrigada pela sua presença, pelo seu comprometimento, pela sua disponibilidade de estar comigo até esse momento. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo. Foi uma honra estar aqui com vocês no dia de hoje, tá, pessoal? Muito obrigada mais uma vez. Giovanni, pela oportunidade. Conta com a gente aí no que precisar. Obrigado.